A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar livro de Juízes, capítulo 3. Neste capítulo, vai contar a história dos três primeiros juízes da nação de Israel, né? E o primeiro juiz vai ser Otiniel. E eu vou dividir esse capítulo em duas partes, vou fazer dois vídeos, né? Então esse vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre a história de Otiniel, como ele libertou o povo de Israel, né? Como ele julgou a nação que estava oprimindo a nação de Israel. E também vamos aprender sobre o Espírito de Deus. Como o Espírito de Deus, ele capacita e ajuda a gente a cumprir o nosso propósito. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, aqui no primeiro verso, como a gente viu no vídeo passado, Deus permitiu algumas das nações de Canaã ficarem entre o povo de Israel por causa da desobediência do seu povo. Porque Deus ele mandou tirar todos aqueles povos de lá, né? Mas como eles permitiram alguns deles ficarem, então Deus se afastou da nação de Israel e deixou nação de Israel sozinha, à mercê dos seus inimigos. Porque esses inimigos, eles eram idólatras, eles eram um povo mau, e era para ter expulsado totalmente eles, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então a gente não pode brincar com o pecado, não pode deixar, nem que seja um pouquinho na nossa vida, né? Nós temos que limpar por completo. Nossas vestes, nós temos que apresentar elas brancas diante do nosso Senhor, né? Não pode ter nenhuma mancha de sujeira. E então a gente tem que estar sempre se arrependendo, sempre buscando perdão e principalmente sendo obediente à palavra de Deus, para que nossas vestes sejam apresentadas brancas diante do Senhor. E também, né, aqui pela desobediência, Deus permitiu esses povos ficarem e oprimirem o seu povo de Israel, né? Agora no verso 2 tem outro motivo também para que Deus permitiu esses povos ficarem, né? Verso 2. Então somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. Então, como Deus deu a terra de Canaã para o povo de Israel, e eles venceram as batalhas, foram vitoriosos, né, através de Josué, né, que liderou com sabedoria, com obediência à palavra de Deus. Então, esses povos eram experimentados em guerra. Mas após a morte de Josué, né, e a geração de Josué, as outras gerações foram criadas em paz e não deram valor à obra que Deus fez para eles, né? Eles chegaram lá, a terra já estava conquistada. Então a gente vê muito assim, pais que trabalham muito, lutam muito para dar educação para os seus filhos e dar tudo de melhor para os seus filhos. E esses filhos, eles não dão valor ao trabalho dos seus pais, né? Porque tudo veio fácil, eles não dão valor. E é isso que aconteceu com a nação de Israel. Essa geração nova, depois da morte de Josué, eles não acreditavam nas vitórias, nas conquistas, não deram valor aos milagres do passado, né? Não deram valor ao que Josué e os anciãos ensinaram para eles, a palavra de Deus, né? Então, tem muitas pessoas que não dão valor ao que o seu pastor ensina, ao que o seu ministério, o seu ancião ensina, ao que os seus pais ensinam. Deem valor ao que os mais antigos ensinaram para vocês, porque eles tiveram muito mais experiência. Então, por causa dessa falta de experiência que essa geração nova não tinha experiência, né? Era um povo imaturo. Deus permitiu essas provações para fortalecer esses povos e pela prova atrair eles de novo à obediência à palavra de Deus. E assim Deus levantava juízes para libertar o povo de Israel. Então esse livro de Juízes vai ser sempre assim: o povo na paz entra em desobediência, depois eles se arrependem porque começam as provas. Eles vão buscar o Senhor, clamam ao Senhor. Deus é misericordioso, mostra a sua graça, escolhe um juiz para libertar a nação de Israel, os liberta e dá paz de novo. E aí começa esse ciclo de juízes. Vai ser o livro de Juízes inteiro assim, tá bom? Verso 3. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então aqui o motivo era provação. Se eles fossem fiéis aos mandamentos do Senhor, Deus ia livrar ele desses inimigos.
Mas se eles continuassem na desobediência, Deus ia apertar eles mais e mais, né? Então fica a dica para você, tá passando por prova? Fica na obediência. Estuda a palavra de Deus, põe em prática, ajuda o teu próximo, tenha uma vida de oração e Deus vai te livrar dessas provações, tá bom? Vai passar. Até o nosso Senhor Jesus Cristo teve que passar por um período de provação no deserto, teve que passar pela crucificação e foi mais que vencedor e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo nos mostrou o caminho para a vitória, né? Persistir até o fim, orar e vigiar o tempo todo. E nós vamos conseguir a vitória também, amém? Verso 5: Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalaíns e a Astarote. Então eles fizeram o que era mal ao seu Senhor. E o que era isso? Deus já por várias vezes tinha instruído eles desde a época de Moisés que não eram para eles se misturarem com outros povos, né? Porque eles adoravam outros deuses, tinham outros costumes, e que como Deus conhece o coração do ser humano, porque foi ele que nos criou, ele sabe que a gente é fácil para se desviar, né? Então, a nação de Israel, infelizmente, foi por esse caminho. Eles deram seus filhos em casamento, suas filhas em casamento, e se misturaram com esses povos de Canaã, que habitavam entre eles. E isso foi muito ruim ao Senhor, porque eles começaram a adorar a outros deuses, e deixaram de servir ao Senhor, né? Aí tem consequência, né? Quando a gente desagrada o Senhor, a gente provoca a sua ira. Nosso Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor, né? Então sejam fiéis a Deus e vocês serão abençoados. Mas se vocês forem rebeldes à palavra de Deus, vocês vão estar entregues ao inimigo, né? Foi o que aconteceu aqui com esse povo aqui de Israel. Verso 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã Risataim, rei de Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Então, por causa dessa desobediência, por causa dessa troca de costumes, por causa de deixar de adorar Deus para adorar a imagem de escultura, adorar deuses pagãos, e por falta de temor a Deus, a desobediência trouxe essa escravidão. Serviram ao rei da Mesopotâmia por 8 anos. Misericórdia. Aí, 8 anos de servidão, sofrendo, eles começaram a se arrepender, falar: nossa, a gente se desviou dos caminhos do Senhor. Aí começaram a clamar ao Senhor. Aí Deus, na sua graça, enviou o primeiro juiz para livrar Israel. Esses juízes de Israel, eles apontam para Cristo. A nação de Israel, ela clamava por um Messias, pelo Salvador, né? Eles achavam que Jesus ia libertar eles de Roma. Só que eles entenderam errado, né? Jesus, ele veio, ele era o Messias, ele era o escolhido, e ele veio libertar o povo, mas veio nos libertar da matéria, do pecado. Ele nos trouxe o caminho da salvação para o céu, né? Porque tem muitas profecias que Jesus Cristo viria com espada para derrotar os inimigos de Israel. E ele virá, né, na sua segunda vinda, né? Aí ele vai vir não como um cordeiro para ser sacrificado. Ele vai vir como leão da tribo de Judá e vai julgar as nações e vai fazer o papel de juiz, tá bom? Os juízes de Israel, eles vinham e destruíam os inimigos de Israel. Então, quando Jesus Cristo voltar, né, na sua volta gloriosa com seus santos anjos, ele virá para destruir todos os inimigos de Israel. Aí sim, ele virá como um juiz, né? Então eles estavam esperando um juiz igual esses aqui, igual o Otiniel, igual o Sansão, né? Mas veio um cordeiro, eles não entenderam nada e não aceitaram o Messias, né? Então, mas na sua volta gloriosa ele virá como juiz e vai executar juízo e justiça contra todos os pecadores, ímpios e inimigos de Israel, tá bom? Então aqui vamos estudar o primeiro juiz de Israel, que foi Otiniel, né? Quem acompanhou o estudo aqui do livro de Josué sabe que Otiniel, né, ele era parente de Caleb, né? E ele venceu uma cidade para poder conquistar a mão da Axa, né? Que era a filha do Caleb. Então ele já é um guerreiro, né? Então ele já tinha conquistado batalhas ali em Israel, né? Só que Deus vai escolher ele e vai capacitar ele mais ainda, né? Aqui, ó. Verso 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. Olha só. Então o papel do juiz é um libertador. Igual Jesus Cristo veio, ele nos libertou do pecado, amém? E na sua segunda vinda, ele vai nos libertar desse mundo caído aqui e vai nos dar corpos glorificados e viveremos para sempre com o nosso Salvador Jesus Cristo, né? E os libertou a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então ele era sobrinho de Caleb, e ele casou com a filha do Caleb, né? Ele casou com a prima dele, a Axa, né?
E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então, da mesma forma que o João Batista, quando viu o nosso Salvador Jesus Cristo no batismo, e o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre ele, o Espírito de Deus desceu sobre ele, Santo Jesus Cristo, Jesus Cristo se tornou um libertador, Santo é Deus, e nos libertou do pecado. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que tira o pecado do mundo, este será salvo, Santo é Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então ele é um libertador. Então, da mesma forma foi com Otiniel. O Espírito de Deus desceu sobre ele e ele se tornou um libertador. Santo é Deus. Que coisa mais linda, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele nos liberta do pecado. Todas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo é porque o Espírito Santo de Deus os convenceu. Você ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus convenceu que ele é a verdade, ele é o caminho e a vida e que só por ele a gente consegue a salvação. E você aceitou a Jesus Cristo e você hoje está na sua graça maravilhosa. Então, deem valor ao libertador, nosso Salvador Jesus Cristo, que recebeu o Espírito de Deus e prometeu que quando ele subiu aos céus, que um Espírito Consolador desceria sobre a sua igreja, né? Então, todo aquele que aceitou Jesus Cristo tem o Espírito Santo Consolador, o Espírito de Deus dentro dele e está liberto. E você também é um libertador, amém? Você sabia que você é um libertador? O Espírito de Deus está sobre mim e está sobre você também, Santo Jesus Cristo, Rei da Glória. Anuncie o Evangelho de Cristo o máximo de pessoas que puder, Santo é Deus, Rei da Glória, Santo é Deus. E todas essas pessoas que ouvirem a palavra de Deus e se batizarem estarão libertas e você estará julgando as nações e você estará trazendo liberdade aos cativos. A missão que o Messias começou, Santo Deus, e entregou à sua igreja. Santo Deus, vamos batalhar, igreja. Santo Deus, sejam juízes aqui na terra, sejam luz do mundo, sal da terra. Santo Deus, e com a espada da palavra, Santo Deus, espada de dois gumes, nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus e vocês vão dar liberdade a muitas pessoas que estão escravizadas no pecado. Santo Deus. Verso 11. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, após Deus levantar Otiniel como juiz, ele deu vitória, venceu o rei da Síria aqui, né? O rei da Síria, e deu liberdade para eles. Por 40 anos eles viveram em paz. Por 40 anos eles lembraram da obra do Otiniel, mas depois vieram a se esquecer. Quantas pessoas não dão valor à obra que Jesus Cristo, o nosso libertador, morreu na cruz? Eles se esqueceram dessa obra de libertação e vivem oprimidos pelo pecado. Santo é Deus. Mas agora é tempo de você aceitar Jesus Cristo, se arrepender e clamar ao Senhor por misericórdia, porque como está escrito aqui no livro de Juízes, sempre quando o povo clamava por misericórdia, Deus se enchia de graça e perdoava e levantava um libertador. Agora nós temos um libertador eterno. Aqui nós vemos que o Otiniel morreu e depois de 40 anos de paz, esse povo vai se desviar de novo. Só que nosso Salvador Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então ele é um juiz para sempre. Ele está sempre disposto a nos perdoar. Ele está sempre disposto a nos salvar e nos dar a libertação das nossas provas, das nossas enfermidades, dos nossos vícios. Ele está sempre disposto a nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona e nos afasta do nosso Deus. Então, essa é a palavra de hoje, tá bom? Sejam libertadores, como Jesus Cristo foi um libertador, como Otiniel foi um libertador. Pregue o evangelho, anuncie a toda criatura, e aquele que crer será salvo. Santo é Deus. Agora aqui, a parte espiritual a gente já terminou, tá? Agora eu vou só falar umas curiosidades aqui, né, sobre esse rei Cusã-Risataim, né? Então, na arqueologia, esse rei aqui, ele viveu entre 1413 a 1405 a.C. Esse rei dominou lá na Assíria, né? Então, segundo Ussher, né, foi esse período aqui, de 1413 a 1405 a.C. O seu nome, Cusã, em hebraico é Cush, né, significa negro. Então, provavelmente, ele era um rei, era um homem negro, tá? E Risataim, né, Risataim, ele significa dupla maldade. Então, por que ele tinha esse apelido de dupla maldade? Esse nome é o nome que Israel colocou para esse rei, tá? Então, esse rei Cusã Risataim era como o povo de Israel chamava esse rei lá dos assírios. Então, Cusã era Cush porque era negro. Risataim, dupla maldade. Por que dupla maldade? Porque ele oprimia
tanto o povo de Israel, mas também como seu povo. Então ele era um rei bem mau. Ele oprimia tanto o povo assírio, como o povo também de Israel. Então por isso que Deus já julgou aquele povo ali também, né? Então vocês veem que todo o povo de Canaã era mau. A gente já viu nos vídeos passados que tinha muitos reis, que Deus deixa os detalhes de como eles eram malvados, porque eles precisavam ser julgados. Então esse rei aqui, ele tinha um apelido de dupla maldade, porque ele oprimia o seu próprio povo e ainda oprimiu a nação de Israel por muitos anos, né? Por 8 anos. Aqui, o nome dele em hebraico, né? Esse nome aqui, o Cusã Risataim, lá na onde ele. Aqui, ó. Seu nome em hebraico não foi encontrado nas tábuas cuneiformes, né? As tábuas cuneiformes, o povo da Mesopotâmia antigamente eles escreviam nessas tábuas. Eles tinham essa linguagem própria, né? Então na língua deles, na cultura desse povo, não tem o nome Cusã Risataim. Então, muito arqueólogo mal intencionado, né, que não acredita em Deus, eles usam isso para falar, olha só, a Bíblia é mentirosa, porque ó, esse rei aqui, não consta que ó, esse nome aqui, Cusã Risataim, não tem nos escritos desse povo aqui, não tem. Né? Como que, e geralmente os povos eles marcam o nome dos seus reis, né, suas dinastias, o povo egípcio, o povo assírio, todos eles deixaram registrado a sua história, né? Igual a Bíblia, a história do povo hebreu, né? Só que a Bíblia é verdadeira e poderosa. Aí tem um homem aqui, ó, o Henry Rawlinson, é um inglês, né? Vou ler o currículo dele. Olha, linguista, arqueólogo, antropólogo, político, oficial do exército, diplomata, assiriólogo, ou seja, ele entende muito da Síria, né? Ele é escritor, filólogo, eu nem sabia o que era filólogo, eu fui pesquisar aqui. Filólogo é o estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e de suas transmissões para estabelecer, interpretar e editar estes textos. Então esse homem aqui, Henry Rawlinson, ele descobriu quem é o Ruslan Risataim. Então ele viu que esse rei realmente existia. Só que ele era um homem sério. Vocês viram o currículo dele aqui, né? Ele não é aquela pessoa que procura não querendo achar, né? Tem muito ateu que é cientista que eles vão lá procurar assim, mas eles não querem achar, né? Eles só querem falar mal da Bíblia, né? Agora esse homem aqui não, eu nem sei a fé dele, eu não sei se ele é cristão, se ele não é. Eu sei que ele é um homem sério. Vocês viram o currículo dele aqui. Então ele investigou e ele descobriu quem é esse rei. Que realmente esse nome, Cusã Risataim, não está escrito na história do povo assírio. Porque é um nome hebreu, né? É óbvio. É a mesma coisa de José do Egito. José do Egito é o nome dele em hebreu, mas lá no Egito deram outro nome para ele, né? Então é assim. Então os arqueólogos mal intencionados eles não acham o nome da Bíblia naquela cultura e falam, ah, não existe. Mas até quem gosta de arqueologia, tem uma playlist minha aqui que é arqueologia bíblica. Aí o James Cameron ele fez um documentário sobre quem era o faraó na época do José do Egito, quem era o faraó na época de Moisés. É um trabalho incrível, né? Tá tudo muito bem documentado e a Bíblia é totalmente verídica, tá? A Bíblia é um livro que a gente tem que estudar pela fé, né? Mas tem quem é cético, né? Quem é Tomé, eu sempre falo aqui, né? Que sempre tem o Tomé. Deus sempre chamou os apóstolos, um deles, ele fez questão de trazer um Tomé, que é aquele que só acredita vendo, porque ele sabe que muitos dos seus pessoas que creem em Jesus Cristo só acreditam vendo, só acreditam nos fatos, né? Então aqui eu trouxe esse fato aqui, que esse grande arqueólogo, grande especialista na língua assíria, ele descobriu quem é esse rei. E esse rei, ó, ele vai ser no nome lá da Síria, vai ser o Assuerezise I. Então o rei Assuerezise I é esse rei Acusam Risataim da Bíblia, tá bom? Ele é o pai de Tiglat-Pileser I. Então ele viu as histórias, ele viu que é a mesma época, ele viu que a história é parecida, então ele chegou à conclusão que é esse rei aqui. Então é muito fácil você procurar achar a verdade, só que você tem que querer achar, né? Pelo nome Cusã Risataim, não existe na Síria escrito mesmo. Mas ele viu qual que é o rei do mesmo período, ele viu que a história é parecida, ele viu que esse rei governou a nação de Israel pelo mesmo período de tempo, então é óbvio que só pode ser ele, né? Então aquele que procura acha, né? Como está escrito na palavra, né? Então essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje e eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.